Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e agora eu estou dando prosseguimento à parte 1 que nós discutimos anteriormente sobre as operações e os conceitos básicos com números, tá? Só falando da parte anterior, o que nós vimos? O conceito de divisores, o conceito de mínimo, múltiplo comum e de múltiplo, tá bom? Agora eu vou apresentar situações onde nós possamos utilizar esses conceitos e dar prosseguimento às operações básicas com números. Quer dizer, quando você mistura uma série de operações, quem que deve ser feito primeiro? Primeiro vamos falar disso daqui, ó, frações. Como que você pode somar frações? Isso é um assunto muito discutido. É uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para trabalhar com os números racionais. Mas não é nada do outro mundo não. Vamos ver como é que é feito isso. Primeira coisa, ó. Na soma de frações, se o denominador, que é a parte de baixo das frações, é igual para as frações envolvidas na soma, basta você somar o quê? Os numeradores num bloco só. Então, olha só que fácil. Ó, 2 quintos mais 6 quintos. O que você tem que analisar primeiro? Se os números de baixo, os denominadores são iguais. Se eles são iguais, como é esse exemplo aí, basta somar os numeradores. Então, você vai somar o 2 com 6 e pronto. Fez a soma das frações. É lógico que eu estou querendo dizer também que o mesmo é válido para uma subtração. Desde que os denominadores sejam iguais, você pode trabalhar com a soma e subtração tranquilamente na parte do numerador, tá bom? Agora, tem a situação em que isso não acontece. Então, se os denominadores são diferentes, o que você precisa fazer? Olha só. Primeiro, você tem que obter o mínimo múltiplo comum dos números que estão no denominador, tá bom? Sempre no denominador. Depois que você achar o múltiplo, para cada fração, você pega o mínimo múltiplo comum e divide pelo denominador daquela fração. O resultado, você vai multiplicar pelo numerador. E quando você faz isso, você está deixando o quê? O denominador igual para todo mundo. Então você já pode fazer as operações que você já está acostumado a fazer, que nem expliquei para vocês nesse exemplo anterior, quando os denominadores são iguais, tá? Como opcional, você pode rezar também, porque daí se você não conseguiu fazer o negócio, aí entra o desespero, pode entrar a fé e você pode rezar. Mas eu tenho certeza que com os passos anteriores você não precisa se preocupar. Vamos lá, vamos pegar um exemplo disso. Opa, pulei. Vou dar o seguinte exemplo de soma de frações cujos denominadores são diferentes. Primeira coisa, ó, vou somar 3 sextos mais 4 sobre 15. Bom, já começou a coisa ruim aí, né? O 6 e o 15 já são diferentes. São dois denominadores distintos. Então, tudo bem. Então, você vai começar obtendo o quê? Primeiro passo. Mínimo múltiplo comum do 6 e do 15. Vamos fazer lá. 6 e 15. Estou fazendo aqui do lado. Me acompanha. Então, pegar o primeiro número que posso dividir um desses dois caras é o 2, porque o 6 pode. 6 por 2, 3. Não dá mais para fazer nada com 2, eu vou partir para o próximo número. Qual que é o próximo número que eu posso dividir tanto o 3 quanto o 15? O 3. Certo? Então, 3 dividido por 3, o resto é 0. Resultado dá 1. E o 15 dividido por 3? É 5. E resto 0, então põe aqui. Legal. Ó, já cheguei no 1. Não posso fazer mais nada com 1. Vou para o próximo número que eu divido quem sobrou. Quem que sobrou? O 5. Então, eu vou utilizar o 5. 5 dividido por 5, o resultado dá 1 e resto 1. Pronto. Então, vamos lá. Multiplica 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum, que é o primeiro passo, é 30. Então, entendam isso. Quando você obtém o mínimo múltiplo comum,
você está obtendo o denominador comum que vai representar cada fração que está envolvida na operação. Então, ó, você vai passar um risco único aqui, que é a fração resultante, e colocar o mínimo múltiplo comum aqui. Muito bem. Agora, qual que é o segundo passo? Segundo passo. Você vai pegar o mínimo múltiplo comum e dividir pelo denominador de cada fração. E depois, o terceiro passo. Você vai multiplicar pelo numerador o resultado. Então, vamos lá. 30 dividido por 6. Isso é 5. Pegar a fração, que é o mínimo múltiplo comum, a fração não, desculpa, o denominador, que é o mínimo múltiplo comum do 6 e do 15, e você vai pegar esse mínimo múltiplo comum e dividir pelo denominador da primeira fração, que é o 6. Então, 30 dividido por 6 é 5. O resultado dessa divisão, você multiplica pelo numerador dessa fração. Então, 5 vezes 3, 15. Então, pronto. Quando você faz isso, você está obtendo o primeiro número aqui que vai sofrer a operação quando você já coloca o denominador comum aí para todo mundo. Pronto. Fizemos o trabalho do segundo e do terceiro passo para a primeira fração, que é o 3/6. Como o sinal que está envolvido na operação da fração, nesse caso, é mais, eu vou colocar um mais aqui. E aí você repete o segundo e o terceiro passo para o denominador da outra fração, que é o 15. Então vamos fazer isso de novo. Olha lá, segundo passo. Você vê que é meio repetitivo o processo, né? Não é difícil. Pode ser trabalhoso, mas difícil não é. Então, vamos lá. Primeira coisa, pega aquele denominador da fração geral, né, unificada pelo MMC, e divide pelo denominador da outra fração. Então, é 30 dividido por 15. Isso dá 2. Legal. Aí faz o terceiro passo de novo. Qual que é o terceiro passo? É você pegar o resultado do segundo passo e multiplicar pelo numerador dessa outra fração. Então, é 2 vezes 4. Isso é 8. Então, 8 aqui. 15 mais 8, 23. E aí você mantém a fração. Quer dizer, você somar 3/6 com 4 sobre 15, fornece o resultado de 23 sobre 30. Fácil? Vamos para o próximo exemplo? Vamos pegar mais um. Olha só. Agora eu vou fazer a seguinte operação, agora com 3 frações distintas. Olha só. Eu vou pegar o 3/4. Eu vou somar com 7/3 e vou subtrair de 9/8. Olha só que mistureba, tá certo? E aí a gente não sabe quanto que vai dar isso. Então, qual que é o primeiro passo? Mínimo múltiplo comum do 4, do 3 e do 8. 4, 3, 8. Vamos começar a achar esse mínimo aí. Vamos lá. Então, a primeira coisa é pegar o menor número que permite a divisão dos números que estão aqui. No caso, tem o 4 e tem o 8 que é par. Então, eu posso pegar o 2. Certo? Começa a divisão. 4 dividido por 2 é 2, com o resto 0, então pode. Vem aqui, 2. 3 não dá para dividir por 0. Por 2, porque não dá resto 0, dá resto 1. Então, copia ele novamente. Copiar ele novamente é duro, né? Copiar já é uma cópia. Novamente, você está fazendo cópia ao dobrado, perdão. Vamos lá. 8 dividido por 2, 4.
Observe que ainda tem o 2 e tem o 4 como resultado das operações, e eles ainda podem ser divididos por 2. Então vamos lá, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e o resto é 0. Ótimo. Já apareceu o primeiro 1. O 3 ainda não é possível dividir por 2, que dá o resto 1. Deixa quieto aqui o 3, simplesmente copia ele. E o 4 dividido por 2 é possível, porque 4 dividido por 2 é 2 e o resto é 0. Ufa, ainda dá para dividir mais um, hein? Vamos lá. 2, 1, 3 e agora foi. 2 dividido por 2 dá 1, certo? Pronto. O único que sobrou foi o 3. O 3 não é possível dividi-lo por 2, na divisão por inteiro, certo? Então, eu vou para o próximo. 3. Pronto. 1, 1, 1. Finalizou. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 3. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 3 e 8 é 24. Então, vamos lá. Você vai passar aqui a sua reta, torta, que está no meu caso, e coloca o mínimo múltiplo comum como a fração comum dessa fração. Como denominador comum, perdão, dessa fração. E aí, você vai fazer o passo 2 e o passo 3 para cada número aqui. Eu vou só exemplificar passo 2 e passo 3 para a primeira fração e nós vamos fazer isso automaticamente para o resto, tá? Não tem que escrever muito aqui. Qual que é o segundo passo? Você vai pegar este denominador comum, que é o 24, que é o MMC, e dividir pelo 4, que está aqui, que é o primeiro denominador da primeira fração. Então, vamos lá. 24 dividido por 4 é 6. O resultado dessa divisão por 4, você multiplica pelo numerador daquela fração. Então, 6 vezes 3, 18. Tá certo? Então, pronto, fizemos a primeira parte. Agora você repete o segundo e o terceiro passo para as outras frações. 24 dividido por 3 é 8. Certo? 8 vezes 7 é 56. Mais 56. Menos. Agora você repete o segundo e o terceiro passo para a última fração. Então, 18 dividido por... 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 9, 27, né? Ótimo, menos 27. E agora nós temos que fazer essa operação. Deixa eu só dar uma limpada aqui, ó, para que nós possamos ter mais espaço para terminar esse exemplo, tá bom? Ó, pronto. Vamos continuar. Agora você tem que fazer a soma que está aqui em cima, ó. Então tá, 18 mais 56, vamos lá, 8 mais 6 é 14, vai 1, 5 e 1, 6 e 1, 7, 74. Menos 27, então 74 menos 27, certo? Emprestou 1 por 4, 14, então fica 7 aqui. O 7 havia emprestado, então vai ficar 6 menos 2, 4. Então, finalmente, nós vamos ter o resultado final, 47 sobre 24. Essa fração não é possível de ser simplificada, ou seja, eu não tenho como achar um número que me permita dividir o numerador e o denominador por um mesmo fator comum. Então, esse é o resultado final, tá certo? Legal. Então, fechamos aqui um pouco com a questão de soma ou subtração de fração. Neste exemplo que eu acabei de apresentar, você tem uma soma e uma subtração. Vamos avançar mais um pouco.
Veja, eu posso pegar um número e multiplicar por uma fração, certo? Então, veja só, se você tem um número inteiro, basta multiplicar esse número pelo numerador. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, aqui, ó. 4 vezes 5 terços. Você pega esse número e multiplica por 5. 4 vezes 5, 20. Acabou. Menos 5 vezes 7 quartos. Não tem problema nenhum. Você multiplica o menos 5 por 7, vai dar menos 35 sobre 4. Acabou. Se você quiser, você pode deixar o sinal de menos separado da fração. Ou se não, na frente do número que está no numerador. Outro exemplo aqui, você pode fazer uma multiplicação de fração por fração também, ó. Então, qual que é a regra? Multiplicar numerador por numerador e multiplicar o denominador por denominador. Tá certo? E aí, se possível, você simplifica a fração resultante, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. 4 terços vezes 5 sétimos. Numerador por numerador. Quem que é o numerador do 4 terços? 4. Quem que é o numerador dos 5 sétimos? 5. Multiplica 4 vezes 5 dá 20. Esse vai ser o numerador resultante, tá bom? Aí você pensa nos denominadores. Quem que é o denominador do 4 terços? É o 3, que é o cara de baixo. Quem que é o denominador dos 5 sétimos? É o 7. Então você multiplica os denominadores. 3 vezes 7, 21. Acabou. Neste caso aí, também não posso simplificar nada. Quer dizer, o 20 e o 21 não tem um número, ambos não possuem nenhum número que eu possa dividi-los ao mesmo tempo, cujo resultado da divisão seja 0. Tá? Divisão de uma fração por outra. Essa aqui é uma coisa bacana. O que significa isso? Que eu vou ter uma fração. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma fração dividida por outra fração. Isso gera muita confusão. Mas é muito simples, na verdade. Tá? Como eu estou já usando direto no exemplo, você tem a fração do numerador, que é 6/5. E você tem a fração do denominador, que é 7/9. Que está em vermelho destacado ali. Como que você faz essa divisão de uma fração por outra? Você mantém a fração do numerador, que é a parte de cima, do jeito que ela está, 6/5. Tá certo? E você multiplica essa fração intacta pelo inverso da fração do denominador. Se o denominador é o 7/9 em vermelho, eu vou multiplicar por 9 sétimos, ou seja, eu troco o numerador por denominador, tá bom? No caso aí, 6 vezes 9, 54, 5 vezes 7, 35. Esse é o resultado final da fração, não tem como simplificar. Então, ó, recapitulando, ó. 6/5 dividido por 7/9. Você mantém os 6/5 e esse 6/5 será multiplicado pelo inverso dos 7/9, que é 9 sétimos. Você troca os números. Quem tem em cima vai para baixo, quem tem embaixo vai para cima. Troca. Dá uma girada na fração. E aí você multiplica numerador com numerador resultante, denominador com denominador resultante, tá bom? Finalizamos mais esse bloco, quer dizer, nós vamos partir para parte 3 agora, onde nós vamos discutir as prioridades de operação, tá bom? Fica ligado, não saia aí do lugar. Se você gostou, dá um curtir. Se você acha que é útil, compartilhe com seus colegas, com todas as pessoas. Eu sou Vinícius e estou aguardando você para a parte 3 dessa aula. Forte abraço, até mais.